Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje um vídeo num formato um pouco diferente. Vocês podem ver aqui atrás de mim que eu estou na Yamada Denki aqui de Handa, né? E hoje a gente vai ter um papo legal com um dos donos aqui da Yamada Fudosan, que está aqui dentro da Yamada Denki. Imagina a situação, você quer comprar sua casa aqui no Japão, mas ao longo dos anos você escuta vários comentários, vários questionamentos sobre isso, se vale a pena ou não, cada um com uma opinião diferente. Hoje eu vou perguntar as coisas mais difíceis que talvez você nunca ouviu falar sobre esse assunto de comprar sua casa aqui no Japão para uma pessoa que tem anos de experiência. Além do mais, ele é dono também da imobiliária, tá? Aqui da unidade de Handa, ok? Vamos lá conhecer então? E para quem não conhece a Yamada Fudosan, ela faz parte do grupo Yamada Denki, né? É uma imobiliária espalhada por todo o Japão, só que a Yamada Fudosan aqui de Handa, né, a unidade de Handa, tem um diferencial que é o quê? Toda a equipe é voltada para dar o suporte para você estrangeiro que queira comprar sua casa aqui no Japão, né? Então, desde do início ao fim, eles dão todo o suporte para estar dando essa assessoria, né? Principalmente para quem não domina muito bem a língua japonesa, né? E, é claro, por que que tem esse diferencial? Justamente porque um dos donos, no qual a gente vai conversar hoje, é brasileiro. Sim, então vai ser bem bacana esse Hanashi. Vamos lá? Acompanha comigo. Então, chegando aqui na Yamada, aqui é o escritório da Yamada Pudosan. Opa, boa tarde, pessoal. Tudo bem, Seiji? Fala, Rafael. Muito Tudo bom? obrigado por o seu tempo aí. Eu que agradeço. Sempre, pode ficar à Opa! vontade. Bom, como eu estava falando ali agora com o pessoal, ou seja, o pessoal tem muita dúvida referente a como comprar a casa aqui no Japão, como funciona todo o procedimento, do início ao fim. Muitas pessoas, né, vivem anos aqui no Japão, escuta vários comentários, questionamentos de coisas que, né, será que realmente está condizente com a verdade? Então, hoje, seja, eu estou aqui como um papel de cliente, aquele cliente questionador, e eu vou fazer várias perguntas, né? Desde aquela mais simples do começo do processo até aquelas mais difíceis que talvez você nunca ouviu falar. Então, você está aqui para responder todas as nossas perguntas. Pode ficar tranquilo, a gente vai estar aqui para responder. E já senta aqui, fica à vontade. A gente vai estar informando você, brasileiro que mora no Japão, entender um pouquinho mais fácil de como adquirir a sua aquisição da sua casa própria aqui no Japão. Beleza? Bora lá, então. Antes de mais nada, eu queria que você desse uma introdução básica para quem nunca ouviu falar como funciona esse processo de comprar casa no Japão. Como que funciona? Os primeiros passos. Dá uma introdução, um Posso panorama geral. ser simples e objetivo? Pode ser, por favor. Bom, Rafael, olha só, para comprar casa no Japão é muito simples, tá? Não tem muito segredo. É muito diferente da onde a gente vem, Brasil, né? A acessibilidade é muito fácil. Basta ter visto permanente, tá? Estar trabalhando pelo menos. A gente fala de 2, no máximo 3 meses, já dá para startar aí, Uhum. pensar na possibilidade de financiamento imobiliário e ter o seguro de saúde já inscrito. Uhum. Isso já tem possibilidades. E último detalhe, ter o nome limpo. Tivermos esses 4 requisitos, é Uhum. possível aqui adquirir a casa própria aqui no Japão. Então, tem o nome limpo, tem o visto permanente, está trabalhando e está no seguro de saúde. Shakai Sim, Hoken ou Kokumin? exatamente. Tá certo. Kokumin eu não digo porque o Kokumin ele segue no outro segmento, que Uhum. é o autônomo, né? Certo. O autônomo já não entra dentro dos requisitos de 2 a 3 meses de Hum. trabalho. Codin, você fala, né? Exato, seria o autônomo, né? Certo. No caso de autônomo, os requisitos são diferentes, tá? Aham. Mas para uma pessoa comum que trabalha como funcionário de fábrica ou de uma empresa contratada diretamente, né? Uhum. Existe essa possibilidade aí com 2, 3 meses já conseguir o financiamento imobiliário. 2, 6 meses já dá para conseguir o financiamento, já dá Muito para entrar. fácil. Show de bola. Então, uma das perguntas que eu recebo muito é a questão da entrada, né? Sim, Realmente precisa ou não de entrada aqui no Japão? ok. Bom, na verdade não há necessidade, tá? O que acontece é que algumas instituições oferecem pacotes que dando um valor de entrada, às vezes simbólico, né? Uhum. Às vezes até o valor de 300 mil ienes pode ser suficiente para baixar a tabela dos juros. Uhum. Mas, sendo sincero, sendo mais objetivo na sua pergunta, não há necessidade de entrada. A entrada é 0 ienes. Muito legal. Uhum. E a questão do processo burocrático, né? Quanto tempo leva? Como que funciona a questão de taxa de aprovação? Se eu tenho risco de reprovar ou não? Você falou agora Sim. que tem que estar com o nome limpo, né? Então acredito que se o nome estiver sujo, já tem uma chance de reprovação, certo?
Olha, sendo sincero, aqui no Japão é diferente também, né? A gente faz comparativos, né? Fala muito sobre a nossa comunidade brasileira, Uhum. mas no Japão existe uma penalidade, tá? Hum, E isso envolve carência de tempo, tá? certo. Normalmente uma pessoa que teve problemas de pagamento, ela pode estar levando como consequência sobre os atrasos ou a falta de pagamento um tempo de 5, dependendo da situação, até 7 anos de reclusão, entre aspas, né? Esse Hum. tempo fica como uma penalidade onde a pessoa não consegue fazer algum tipo de financiamento e para o mercado imobiliário ele é bem mais rígido. Então, com isso, você não consegue adquirir a sua casa. Por mais que você queira pagar essa dívida, não é possível, uma vez que você entrou no sistema, né, constando que você está com o nome sujo, tem que Uhum. esperar esse tempo, essa carência, conforme eu coloquei ali, 5 anos ou 7 anos, conforme a dívida. Conforme a dívida. Isso. Então, na teoria, se eu atraso ali uma parcela do cartão de crédito, coisa do tipo, meu nome já está sujo, eu já não consigo mais comprar? Uma parcela exatamente não. O sistema de informação de crédito que a gente faz pesquisas, né, é conhecido como CIC, né? Uhum. Esse sistema de informação, ele determina basicamente dentro de 2 meses para mais. Tá? Uhum. Se caso dentro de um mês de atraso você buscar uma negociação, desde que Uhum. seja feito de forma correta com a instituição que você teve esse Hum. problema, Uhum. ela pode estar amenizando a situação. Periodicamente você pode ficar realmente com o nome sujo, mas coisas de 3 a no máximo 6 meses isso pode ser corrigido, Ah, que tá? legal. Existe digamos assim, um prazo suficiente para uma pequena negociação para que você possa corrigir e Uhum. manter sua credibilidade estabilizada. Ah, entendi. Bom, outra pergunta que a gente recebe muito é em questão da idade. Ele tem uma idade mínima ou idade máxima que eu consigo estar tendo aprovação do Legal. financiamento? Isso é uma pergunta bem interessante, que recentemente o governo mudou a maioridade do Japão por questões de credibilidade, Uhum. tá? Então, pessoas hoje, né, antigamente era 20 anos de idade Uhum. para iniciar a sua credibilidade pessoal. Hum. Hoje agora começa com 18 anos, tá? Com 18 anos já é possível adquirir uma casa própria no Japão, Caramba, tá? 18 anos já dá 18 para comprar? anos, tá? Uhum. E as pessoas com mais idade, a gente tem casos aqui até de 63. Teve aprovação com 64 anos de idade, mas as limitações de valores de tempo, elas são Hum. pesadas devido à idade da pessoa, tá? Hum. Então, com isso, a pessoa com uma idade mais avançada, né, o cliente com uma idade mais avançada, não que ele não consiga o financiamento, Uhum. tá? No momento agora mesmo, a gente tem um cliente de 62 anos de idade, ele 62. Uhum. isso, está aprovado com em torno de 20 milhões, Uhum. buscando um apartamento, Uhum. porque tem a questão da parcela, né? O Hum. tempo ele é menor, logicamente a parcela ela fica Hum. maior. Então ele está buscando alguma coisa que seja pagável, Aham. mas mesmo assim ele consegue o financiamento. Você fala o tempo menor, que tem uma idade limite de que tem que financiar e pagar a casa até aquela Sim, data? existem instituições no mercado hoje o limite máximo de 85 anos, tá? 85. A instituição que a gente fala, eu vou até entrar mais em detalhes, é o banco da Sony, né? O Sony Bank, Aham. tá? Ele oferece até 85 anos, a gente sabe das limitações, mas a maioria do mercado é até de 79 a 80 anos de prazo. 79 ou esse da 80, Sony de 80? tá? Ah, tá. 85 no caso da Sony, 85, tá? 71. Ah, Só entendi. que para entrar no perfil desse Sony Bank, exige muito o Nihongo, né? Uhum. E a maioria dos estrangeiros tem uma dificuldade com isso e acaba se tornando uma barreira. Mas os Uhum. padrões é de 79 a 80 anos, tá bom? Entendi. Bom, a gente recebe várias perguntas, Seiji, de todos os tipos Fica à diferentes, né? vontade. Perguntas assim que é fácil responder, né? Que é como a gente deu essa introdução agora, mas tem umas perguntas que é um pouco mais difíceis, digamos assim, técnicas, né? E eu Pode gostaria mandar, de perguntar algumas coisas para você. fica à Reservei vontade. algumas aqui para nós. Uma delas seria a relação à valorização do imóvel, né? Sim, Aqui no Japão, o pessoal tem um preconceito grande. Você compra uma casa e a valorização não é igual do Brasil, por sim, exemplo, né? É, como que funciona essa questão da valorização? sim. Realmente, todos os lugares é igual? Ou tem lugares que valorizam ou não valorizam? Como que seria? Bom, Rafael, isso aí é uma pergunta bem complexa, para falar a verdade. Isso define a hora que você for adquirir um corretor, buscar um corretor qualificado para trazer essa informação para você de uma forma mais específica. Uhum. Quando você quer realmente uma valorização de mercado, aqui no Japão, o que mais cria valorização no mercado imobiliário é o terreno, não o Terreno, imóvel, tá? certo. Então você tem que procurar uma casa numa região adequada. No Japão tem 3 tipos de separações por questões de terreno que definem valores. Uhum. Isso é muito importante. Certo. Região municipalizada, tá?
a gente fala Shigai Kwakwiki, região regulável, aí já os valores de terreno são mais acessíveis, Uhum, chama Shigai Chose Kwiki, e uhum, tem as indeterminadas, que é Sembiki, tá? certo. Essas três situações definem os valores de terreno. Quando Uhum, você quer comprar uma casa com aquela segurança que lá na frente isso vai criar uma valorização melhor, o ideal é a gente adquirir uma casa numa região municipal, uhum, tá? Com isso, você pegando uma região municipalizada entre valorização de mercado, logicamente aquele terreno mais baixo, mais perto do mar ou perto de uma encosta, ele tem um valor menor do que num grande centro. uhum, Então, se você quer realmente morar bem, o primeiro passo é buscar informações sobre as questões de terreno e uhum, adquirir um imóvel dentro de uma região municipal. Isso uhum. traz uma tabela melhor de mercado relacionada aos valores. Ah, show de bola. Eu já ouvi falar que tem possibilidades de você, dependendo da valorização do imóvel, até suprir o investimento que você deu inicial. Então, vamos supor que eu já paguei 5, 10 Sim. anos da casa. Tem a possibilidade de eu estar vendendo e ainda conseguir ressarcir, recuperar o dinheiro investido ou até ter um lucro? Sendo sincero, sim. Sendo sincero, sim. Final do mês passado, a gente fez uma entrega. Um cliente procurou nós para fazer a venda do seu imóvel, né? Ele pretende desfazer o imóvel por questões pessoais. Uhum, Esse imóvel ficou em torno de 9 meses conosco, né? uhum, E ele teve ele vendeu exatamente o imóvel basicamente, pelo que ele tinha adquirido no passado, tá? E legal. ainda teve um retorno financeiro considerável. A gente não entra em detalhes porque são informações pessoais, então, Uhum, mas ele teve um retorno interessante. uhum, Porém, a Imara Produção, antes de fazer também esse tipo de trabalho, uhum, a gente vai analisar a corretagem. Nem certo. sempre essa corretagem realmente está dentro da tabela que vai trazer algum tipo de benefício. Uhum, A gente fala muito para tomar bastante cuidado na hora de adquirir o imóvel. certo. Tá? Então, antes de comprar, você tem que pensar aonde você quer comprar e Uhum, se caso acontecer alguma coisa, eu uhum, posso desfazer disso. Então, a compra tem que ser inteligente, tá? Por isso que a gente uhum. fala muito sobre buscar um corretor qualificado para Para estar dando fazer, assessoria, né? Uhum. resolver essas situações aí também. Então, Show mas de fazer é bola. possível sim, e ter retorno também é Uhum. possível. Que provavelmente é uma das várias questionamentos que geralmente eu, pelo menos, tinha no começo, que é, putz, se eu comprar uma casa nessa região, eu vou estar primeiro, né, preso a essa região. Então eu tenho que pensar se aquilo ali vai valorizar ou não, Sim. porque caso eu queira vender lá na frente, Aham. que eu consiga estar me mudando ali também, né? Posso fazer uma resposta um pouco mais É, complexa, certo, mas um pode, pouco mais detalhada? fica à vontade. Deixa eu pegar aqui. A gente vai criar evidências para apresentar isso para você. Olha só. Essa semana eu fiz uma pesquisa na região aqui de Randa. A gente está no bairro de Honmate, aqui no escritório da Yamara Produção. Certo. O bairro do lado chama Sumiyoshi, tá? Uhum, E no bairro de Sumiyoshi, eu adquiri minha casa. Essa é minha segunda casa, tá? É uma conversa um pouquinho diferente, mas é possível adquirir duas casas sim, olha tá? só, interessante. E dá uma olhadinha, eu vou te mostrar aqui, Rafa, isso fica bem legal, essa informação. Qual que é o valor dessa casa aqui? Ó? 30 milhões e 800. Isso. Esse bairro aqui é o Sumiyoshi, né? Bem próximo daqui. E Aham, recentemente eu adquiri a minha casa. Em evidências, a gente pagou 19 milhões. aham. Quanto? Eu paguei 19 milhões no nosso imóvel. Meu Olha imóvel. só, Sim. bacana. Imóvel novo também. Aham, Metragem similar, tá? Tamanho de terreno em torno de 146 metros. Aqui o terreno está em torno de 141 metros, certo. tá? Construção aqui estimado 109 metros, a de casa que eu adquiri tem em torno de 105 metros quadrados. Uhum, A construção é um pouquinho diferente da outra, logicamente. uhum, Porém, o tipo de terreno ele era um pouco irregular, hum, não era um terreno bem quadradinho, tá? certo. Com isso, criou uma desvalorização perante a venda por causa do tipo de terreno. Aham. Mas no mercado, a tabela dela está lá em cima, Ah, então se você vender ela hoje, você já consegue até ter um lucro em cima. tranquilo, Olha sem só que problema algum. interessante. Então é muita questão de você estar pesquisando bem o bairro, a casa, que às vezes você acha Sim, essas oportunidades aí, né? é que assim, na verdade, a maioria das pessoas quer um terreno uniforme, né? Certo. Ele tem os quatro lados certinhos, né? E Aham. isso gera custos. Então a procura é maior. Logicamente, com um terreno com uma certa irregularidade de tamanho e dimensão, ele não tem tanta procura. Mas o Hum, que vale, na real, é a metragem. Então, uhum, perante a região que está ali determinada, sim. eu tenho uma valorização bem melhor do que outra região. Se eu tivesse que adquirir uma casa de 19 milhões numa região mais afastada, Uhum, eu não teria eu teria talvez uma depreciação uhum. comparado ao que eu adquiri. Entendi. Não, porque
pelo menos eu escuto muito, um dos mitos desse ramo imobiliário aqui é que o pessoal fala muito, não, se você comprar uma casa, você tá 35 anos preso naquele lugar Sim. e vai morrer com uma dívida que lá na frente, quando você for vender, se conseguir vender, você já não recupera o investimento. Então, pelo que você me falou agora, Sim. tem a possibilidade até de você ganhar um lucro em cima, dependendo da região, Bom, obviamente. com certeza eu vou ter rendimentos. Por Olha só mais que que eu bacana. queira vender daqui 5 ou 10 anos, eu Uhum. consigo trazer valores para mim. Nessa questão de vender a casa, né? Lá em 2008, eu Sim, lembro que nessa época vários amigos meus perderam a casa porque não conseguiram pagar, né? sim, Teve que abrir falência, ir embora para o Brasil e perdeu praticamente todo o valor que tinha investido na casa, ficou para o sim. banco a casa, né? Uhum, Então, teoricamente, nessa situação atual hoje, em sim, 2024, você consegue estar vendendo e ainda ter um retorno, né? Ou seja, mudou sim, muito sim. o mercado de venda. Na verdade, o problema, no meu ponto de vista, está relacionado a 2008, o Uhum, problema do Lehman Shock, né? uhum, Envolvia muitas questões de taxa de juros e pacotes financeiros e também a crise em si, sim. tá? O problema que aconteceu, muita gente ficou desfalcada em relacionado à questão de trabalho, valores, salários, né? Uhum. E a taxa de juros da época, a gente falava em torno de 2,5%. Nossa, era Tá? 2,5%. Os bons bancos tinham em torno de 1,6%, 1,5%, Uhum, 1,6% ao ano, né? uhum, Também tinha pacotes promocionais. Esse era um problema também que aconteceu na época. Muita gente por falta de informação. Não seria um problema exatamente. O uhum. banco colocou lá os requisitos, mas o pacote era promocional periódico. Certo. Exemplo, os 3 anos, uma taxa de 0,4% Uhum. e no quarto ano teria um reajuste a 1,6%. É gritante Uma a diferença, diferença. né? E com isso a parcela, de repente, ela disparava. Então, muita gente não se preparou e adquiriu a casa sem informação. Uhum, Simplesmente, na época, tinha algumas empresas que trabalhavam com assistência para estrangeiros e tiveram dificuldades na parte de resolução. uhum. Mas na hora da compra, é o famoso faz-me rir, né? Todo mundo está Sim, sim. ali naquele sentimento. Claro. Então, é bastante importante buscar bastante informação para que Hum, você não possa criar um problema aí ou, de repente, atrapalhar a sua compra lá na frente, né? certo. Então, na hora de adquirir, é bom pesquisar que tipo de pacote que você está Hum, pegando, né? E relacionado a 2008, realmente, o que influenciou muito foi as questões de valores de juros, né? uhum. Hoje a gente tem tabelas similares desse período também, então, mas também tem bancos aí oferecendo com taxas basicamente a 0,5%. Entendi. Não, já adentrando, já que você citou a questão dos juros, né? Sim, É, sabemos que tem vários bancos diferentes, com cada um que tem sua taxa de juros, né? sim. Você poderia explicar melhor para nós como que seria essa diferença de juros, questão de juros variáveis, juros fixos? Bom, muita gente fala que os flutuantes, né, juros variáveis, ele tem seus riscos e os seus perigos, né? Uhum, Logicamente também existe regra, tá? O juro fixo, normalmente, ele é oferecido de uma forma muito mais cara. uhum. Logicamente que a gente fala que a diferença chega até 200% na tabela, tá? Nossa. Que nem eu acabei de falar para você, 0,5%. Eu vou dar um exemplo, o Banco do Estado de Haiti, o Haiti Bank, né? Uhum. A tabela dele é em torno de 0,5% ao ano, tá? Ao ano? Ao ano. Nossa, isso no Brasil é praticamente impossível, não A gente existe. fala de grátis, praticamente, tá? É, No Brasil, a gente fala que a tabela é em torno de 6%, né? 6% Basicamente é 6% ao ano, ao tá? ano, certo? E aqui, os bancos de taxa fixa, né? A gente fala mais como pacotes financeiros, como do governo. Muita gente fala muito do Flat 35, Flat trinta e né? cinco, bem conhecido. A Uhum. tabela deste mês é 1,82%. Isso 90% do valor, tá? Por que a gente fala 90%? Normalmente os encargos, como taxa de serviço, taxa imobiliária, taxa bancária, encargos como transferência, registro de imóvel, até mesmo seguro, Uhum. eles são embutidos na compra quando a gente fala de entrada zero, Uhum. tá? Sim, sim. E com isso, esses 10% vêm de outras instituições como balcões de hipoteca, Uhum. tá? E ele faz o empréstimo para fazer a junção do valor de 100% total. Hum. Nesse caso, 90% do governo, 10% de pacotes variáveis, Variáveis. também com Hum. taxas média de 2,7 a 2,9 a 3,2, conforme a instituição. Hum. Tá? A gente fala que, numa média, Hum. os bancos que trabalham com o sistema fixo, ele trabalha de 1,5 a 2,2%. 2,2. Tá? Diferente do sistema variável 100% variável, Hum. que eu acabei de citar para você, como o banco de Haiti, em torno Uhum. de 0,5.
Então Entendi. dá quase 200 a 300% de diferença na parcela. Isso ali no mensal dá uma diferença Com enorme, certeza, acredito. gritante. Tá? Entendi. A gente fez hoje eu fiz uma pesquisa na internet por Aham. questões da alteração que teve agora no mês 10, né? As alterações de juros acontecem aqui no Japão 2 vezes ao ano para sistemas variáveis, né? Uhum. Normalmente é no dia 1º de abril e no dia 1º de outubro. Certo. Tá? Com isso, lá na pesquisa está determinada uma casa de 35 milhões de um banco de 1,6, tá? 1,6% que é fixo para um banco variável de 0,4, como exemplo. No final, dentro de 35 anos, isso dá uma diferença de 8 milhões de ienes. 8 milhões. Dá para comprar 2 carros 0 km. Sugoi. Entendeu? Então, essa questão do. Me corrija se eu estiver errado. Temos duas informações, que é o banco privado e o banco afiliado do governo, que é o Flat 35, programas do governo, certo? Sim. Aqui a gente tem juros fixos e aqui a gente tem juros variáveis. Porém, a diferença de juros de um para o outro é gritante, como você falou agora, Sim. né? Um é 2,2% e o outro é a partir de 0,5%. Bom, eu vou te entrar um pouquinho nesse assunto também. Exatamente, é muito alto a diferença de juros, mas a pergunta que você me fez também está relacionada aos riscos, certo? E eu vou estar explicando isso um pouquinho mais em detalhe, tudo bem? Ok, vamos Bora lá? Bora. Bom, bancos de sistemas variáveis, eles têm regras, tá? Normalmente a variação após a aquisição do pacote, independente da situação, ou se é fixo ou variável, enquanto você não adquiriu o pacote financeiro, todo mês tem variação. Certo. Tá? Após a aquisição do pacote, normalmente isso acontece variações 2 vezes ao ano, nos períodos que eu tinha colocado ali para você. Normalmente isso acontece no dia 1º do 4 ou dia 1º do 10. Então, com essas correções, também existe uma outra regra, não só nas variações, mas na alteração de valores. Somente é permitido fazer alteração de valor da parcela cada 5 anos. 5 anos. 5 anos. Isso é uma regra federal, não é regra de bancos isolados, tá? E por que isso? Para que um cliente que adquirir um pacote variável, ele possa se programar, se preparar para possível mudança. Então, só no 5º ano que vai ter essa alteração de valores. Alteração, né? Exato. Entendi. No Sim. caso do refinanciamento, que é um assunto que o pessoal fala bastante, principalmente para as pessoas que comprou, por exemplo, no Flat 35, e daqui 5 anos, agora eu quero ir para os juros variáveis, como você falou Sim. que é mais barato. É possível fazer esse refinanciamento para amortecer mais a dívida? Como Com funciona? certeza, com certeza. Porém, antes de qualquer coisa, para fazer refinanciamento, entenda-se que os bancos também cobram taxa de serviço, tá? Certo. E a pessoa pode fazer isso diretamente no balcão. Existem imobiliárias que anunciam isso como serviço, tá? A Yamada Produção não oferece diretamente esse tipo de serviço, de antemão colocando, né? A gente dá assistência para os nossos clientes. Certo. Mas clientes externos a gente não faz esse tipo de serviço como oferecimento. Bacana. Tá? Então, quem comprou caso com a Yamada Produção, se daqui 5 anos eu quiser procurar um financiamento melhor, ele vai ter o suporte. Vai ter assistência, sim. Show de bola. Uma porque se compensa ou não, compensa para o cliente, não para a imobiliária. Esse é o primeiro passo. Então, por isso que a gente não oferece como serviços. Outro, isso, na verdade, o próprio pode fazer isso sozinho. É possível? Sim, é só ir num banco, logicamente, você tem que fazer a pesquisa sobre tabela de juros de pagamento, tá? E se aquele banco oferece uma taxa bem acessível, mesmo você tendo um valor X, sabendo pagando as taxas de serviço do banco, ainda compensa fazer o financiamento. Uma porque nessa pesquisa que eu fiz recentemente, 90% das trocas de financiamento saíram de bancos com sistemas fixos para variável. Então, a procura é gigantesca. Justamente os juros devem dar uma diferença enorme e o pessoal está procurando algo mais barato. Ali no exemplo, a gente estava falando de 1,6 para 0,4, praticamente são 300% de diferença nesse caso. É muita coisa. A gente está falando 4 vezes 4, praticamente, para dar 1,6. Então, ali são 300% mais caro do que o pacote variável. Show de bola. E uma pergunta também que surgiu bastante. Eu comecei a pagar o financiamento na minha casa. Em quanto tempo eu consigo, como eu posso dizer, amortecer a dívida? Porque as pessoas querem saber, eu financei em 35 anos, eu posso adiantar essa dívida? Sim. Que a gente falou agora de prolongar fazendo refinanciamento. Mas se eu quiser adiantar, encurtar, é possível eu fazer um pagamento à Uma vista liquidação, ali? né? Isso, seria essa palavra. Olha só, Rafa, o que acontece para fazer liquidação, logicamente, vai depender muito da instituição. Algumas instituições têm regras, né? Um exemplo, o saldo mínimo que você tem para fazer uma liquidação é no valor de 1 milhão de ienes.
A maioria dos bancos, Hum, sendo sincero, uhum, aceita até uma parcela. Se uhum. você quiser adiantar uma parcela, é possível. Você vai ter que entrar ou pelo aplicativo ou entrar em contato com Aí o você banco, ir no mesmo vai. balcão, Ah, e legal, você legal. mesmo pode fazer o adiantamento. Eu De ganho tempo, algum tipo de desconto? Tá adiantando ou não? sendo sincero, você está diminuindo o tempo, você está quebrando juros, Sim. né? Então, no caso, os juros é decrescente. Ele começa alto e vai baixando, né? Ah, de acordo com o valor restante da casa. Basicamente é nesse formato, Entendi, tá? E entendi. com isso você consegue quebrar aquele bloco. Certo. Então, você diminuindo quanto antes você pagar a sua casa, Uhum. menos você paga de juros. Os juros no Japão, ele nessa questão do financiamento imobiliário, ele não é composto. Ele está no tempo. Então, se você diluir, diminuindo o tempo de pagamento, você vai estar pagando menos no final. Entendi. Bom, eu vou entrar agora em umas perguntas, uns comentários que a gente recebe, que é aqueles mais difíceis, né? E o pessoal às vezes sequer ouve falar desse tipo de assunto. E eu queria perguntar para ti agora, Opa, Seiji. Bora lá? Bom, a primeira delas seria o quê? Referente a aluguel. Eu comprei, vou até ler o comentário da pessoa aqui. Comprei minha casa aqui em Mi no intuito de, depois de alguns anos, alugar ela e ir embora para o Brasil. Mas depois de 6 anos, descobri que eu não posso alugar minha própria casa, pois falaram que ainda está financiada. Tem algo que eu possa fazer para contornar isso, para eu poder alugar? bom, na colocação da pergunta, ele comprou com o intuito. Isso já é proibido. Isso Aham. não é permitido. A pessoa que fez esse trâmite, a empresa que fez esse trâmite, na verdade, se ele teve essa informação com intuito, a empresa também está trabalhando de forma irregular. Certo. O financiamento de moradia, justamente por ter entrada zero e também a acessibilidade de juros, que a gente falou de tabela de 0,5 até 2% conforme a situação, Uhum. é para promover a moradia. Mas Então, é isso é o para quê? Impedir pessoas de fora comprar casa com juros baratos e trabalhar como renda, investimento? o sistema financeiro para essa aquisição é para moradia. Então, a pessoa está adquirindo para comprar casa própria. Por Ah, isso que a gente fala muito entendi. sobre a casa própria. Certo. No caso, se ele tiver interesse de fazer investimentos, ele tem que buscar um balcão financeiro diferente. Uhum. É, empréstimo de investimento, ele vai comprar o imóvel dele e botar para aluguel. Hum. Aí não há nenhum problema. A regra é bem clara aqui no Japão. Só que aí o que acontece? Muitas das empresas que estão no mercado não passam essas informações de forma correta. Certo. Tá? Então, na verdade, com o intuito de aluguel não é permitido. Porém, o que eu posso estar fazendo? Eu tenho que ir embora, posso alugar? Existe possibilidade sim, desde que você converse com a financeira e busca eu acho que o famoso combinado. Se a financeira autorizar, não há nenhum problema. Você falou que o cliente era de MIA, né? Eu conheço uma pessoa onde eu participei presencial. Ela, devido às questões de trabalho, ela acabou se afastando da região de MIA e veio para o estado de Aichi, Certo. tá? Ela pegou, na época, ela pegou essa casa pelo sistema do Flash 35 através de um banco que chama MIA Ginko, Hum. tá? E foi conversado no balcão, que ia colocar para aluguel justamente porque ela tinha que trabalhar numa outra região, então ela não poderia morar mais na casa dela. Ah, E entendi. conversado, foi autorizada o aluguel, a pessoa que estava morando continuava pagando para ela tem responsabilidade perante a financeira. Desde que você converse com onde você adquiriu o seu financiamento, Tem essa possibilidade. ter autorização é possível. Ah, Tá? entendi. Então, Isso, não que seja proibido sim. alugar enquanto estiver financiado. A Você tem ideia que conversar com o banco previamente tem que estar negociando, explicando, a arranjando situação, motivo, né? certo? E se ele tiver ambas partes concordarem, é Uhum. possível fazer isso. O que eu coloco enfatizo, com o intuito, não é permitido. Tá? Hum, A gente mesmo aqui, tem pessoas, olha, eu tenho uma casa, posso adquirir uma segunda? No meu caso, eu comprei uma segunda casa para mim. uhum, A primeira casa que eu adquiri, foi para o meu filho. Meu filho mora lá. uhum. Então, ele continua morando lá, é um banco privado, eles são muito mais flexíveis a essas situações Uhum. e não há nenhum tipo de problema para adquirir uma segunda casa. Então, por via de regra, se eu quero alugar minha casa, primeiro eu tenho que quitar o financiamento Sim. e para depois estar alugando, As certo? cláusulas de contrato para a questão de moradia, né, que é o financiamento imobiliário de moradia, Uhum. ele realmente está bem determinado que não é para o intuito de aluguel. Mas, se caso tenha um motivo, entre em contato com a financeira. Se o motivo for suficiente para a financeira, ele Uhum. pode estar autorizando sim. Tá? Entendi. Show de bola. Bom, indo para outra pergunta aqui. Comprei uma casa faz 5 anos, mas estou querendo ir embora do Japão. Já consigo colocar a casa à venda? Ou seja,
acabou de comprar a casa, já posso colocar a casa à venda para ele ir embora? Essa é a parte legal, porque a gente tem feito trabalhos aqui na Yamada Produção com pessoas com menos de 5 anos, Rafael. Sim. Sim, teve um cliente nosso com 3 anos de aquisição, ele, por questões de família, ele decidiu ir embora também, né? Uhum. E conseguiu desfazer, teve um ótimo retorno no caso, porque ele fez uma boa escolha. Na nossa região aqui, na cidade de Takahama, né? No caso, foi a compra dele. Uhum. E, por fim, vendeu a casa em menos de 3 anos de uso e simplesmente foi embora com um dinheirinho no bolso aí. Ah, bacana. Então não tem um tempo limite. Se eu compro hoje, Sim. ano que vem eu quero já colocar para vender a casa, eu posso. Existe essa possibilidade sim, porém, se vai ser lucrativo Ou não, é não, outra conversa que tem que ser analisada. o ponto principal desse assunto vem aquela questão do entrada zero, né? Sim, Então, sim, os sim. encargos são embutidos na compra. Então, imóvel mais, a gente fala mais ou menos 10%. Então, esses 10% um ano não é suficiente para poder liquidar. Mas se a pessoa tiver consciência dos valores de serviços, ela fazendo a liquidação disso, ou tivesse de repente a região teve uma supervalorização ali na hora, ele pode estar desfazendo e ainda ter uma rentabilidade ali. Entendi. Tá ótimo. Próxima pergunta. Me falaram que o Japão só dá para comprar casa. Desculpa. Me falaram que no Japão só dá para comprar a casa, pois o terreno sempre será do governo, no qual você tem que pagar um valor mensal para manter. E dependendo do caso, que tem contrato de 50 anos, você tem que demolir a casa para desocupar o terreno. Olha só, é uma pergunta um pouco estranha. Sendo sincero, eu acho que a pessoa não mora no Japão que fez essa pergunta, tá? Provavelmente. Então, o que acontece? Existe sim essa situação, bem limitada. A Mata Produção ela só faz intermédios com compras de terreno e imóvel. Uma porque as instituições financeiras que é passado pelo nosso balcão aqui, né, querendo ou não, eles só oferecem esse tipo de serviço. Existem poucos bancos que liberam nesse formato, tá? Mas é bem limitado. Essa informação eu acho que é um pouco torta. Resumindo, acho que ele precisa. Fala para ele dar uma ligada para a gente que a gente consegue sanar as dúvidas dele. Então existe essa questão do terreno alugado, digamos assim? De certa forma, sim. De certa Certo. forma, sim. Tá? Em grandes metrópoles, normalmente, um exemplo, não digo casa, mas apartamento, a gente fala shakuchi, né? Que é Sim, os terrenos alugados, eles têm data determinada para destruição ou demolição, né? apartamento. Exato, e você já compra sabendo do assunto. Porém, um exemplo, a Yamada Produção não trabalha exatamente com esse formato. Então, o que acontece? Os balcões que a gente oferece para poder conseguir o financiamento imobiliário, ele já não tem esse pacote. Então, a acessibilidade é muito mais complexa, tá? Então, o pacote do governo daria, dependendo da situação, alguns bancos físicos aceitaria, mas é bem limitado. Então, a probabilidade de você adquirir um imóvel nessa circunstância é bem inacessível. Entendi. Mas isso aí, então, os consultores da Yamada Produção vai estar te explicando, ó, essa casa aqui tem essa questão aqui, então não recomendamos. Seria mais ou menos isso. Brincadeiras à parte que a gente coloca no nosso dia a dia, às vezes aquele cliente vê aquela casa linda, com metragem grande, terreno grande, Com com aquele valor. preço lá embaixo. Então, Santos Já desconfia. pode desconfiar que alguma Entendi. coisa de errado tem. Tá? Show de bola, então. Não, que isso é importante, porque acredito que tem pessoas que no passado podem ter cometido esse erro com falta de uma assessoria adequada, acredito, né? Sim, Então, nesse caso, a pessoa tem que estar Bom, como o pacote do governo aceita essa situação, dependendo se você não está buscando a informação correta, você pode cair numa dessa. Um contrato assinado não tem como voltar atrás. Sim. Envolve multas, penalidades, até, de repente, a cobrança integral do valor do financiamento. Já pensou em termina o contrato de 50 anos, você tem que demolir a casa e ir embora? Meu Deus do céu. Infelizmente, estava lá no contrato. É o famoso buscar informação. Às vezes ele vai falar, pô, mas não sabia. Não é que não sabia. As letrinhas em japonês, existe aquelas cláusulas pequenas, já em português já é difícil. E em japonês fica muito mais complicado. Então, é buscar Já uma fica aí a dica, pessoal. Você boa quer comprar consultoria. uma casa com segurança no Japão, procura empresas como a Yamada Fudosan, que tem um nome a zelar, não vá com imobiliárias que, né, começou agora no mercado, que esse tipo de coisa são coisas bem, como a Kai, né, bem difícil de você estar, né, descobrindo. Então, a Yamada Fudosan tem um nome a zelar e vai te explicar todas as nuances do contrato, né? Então, Isso é bastante importante. show de bola. Mais uma pergunta. Essa aqui eu acho que é questão referente à compra e venda de casa. A Yamada Produção, só confirmando, trabalha Sim. tanto com casa nova, usada, compra e venda, certo? Bom, nós trabalhamos com casas novas, usadas,
construções, tá? Construção também. Construção também. Uhum. E compra também, a gente pode estar adquirindo. Recentemente a gente teve um cliente, são perguntas que entram um pouquinho no assunto também, mas teve um cliente que tinha uma casa, aí ele queria comprar uma casa maior, ele procurou o balcão da Yamada Fudosan, a gente, sendo sincero, fizemos do Kaidori, né? Compramos o imóvel dele para que ele pudesse livrar aquela dívida e ele comprar um outro imóvel. E ele conseguiu comprar uma casa muito maior lá também. Então a gente compra, trabalha com venda também, casas Entendi. novas e usadas, construção de planos livres aí em geral. Show de bola. Essa aqui é interessante. Só compro casa no Japão se for aquelas abandonadas da prefeitura, que custa 500 mil, ou até de graça em algumas cidades. Que casa seria essa que o amigo tá falando aqui? Bom, é uma pergunta assim, já ouviu falar aquele ditado que o barato sai caro? Ah, É mais ou menos isso. Normalmente essas casas estão condenadas, né? Tem às vezes com impedimentos de hipoteca, tá? aham. Exemplo, a casa está abandonada, ninguém está pagando a hipoteca daquela casa. Se você negociar com a prefeitura, pagando a hipoteca e entrando num requisito básico, porque o Japão ele pensa muito sobre a questão de ecologia, né? Fazendo uma reforma ecológica, você pode até adquirir. Se isso vale a pena, Uhum. aí tem que fazer uma pesquisa de mercado para ver se vale a pena ou não, tá? Ah, Sendo interessante. sincero, essas casas são extremamente baratas. Aham. Existe realmente. Eu já vi casas até de 300 mil ienes. Uhum. Só que elas não são habitáveis. O que, que é não habitável? Ah, É, tá está condenada? condenado. Tem problemas com infestação de cupim, Ah, infiltrações, aham. ou casas que são mais de 50, 60, 70 anos e passou por um processo de degradação muito grande por Uhum. abandono, e Uhum. onde exige uma reforma. Caso contrário, você não pode adquirir esse imóvel. Então, de imediato, você não entra com preço de 300 mil. Você Você vai ter vai que ter que fazer um fazer um investimento investimento. de reforma Exato. ali. E normalmente isso é um pouco limitado até os financiamentos. As empresas que fazem os empréstimos, como que balcões financeiros, balcões de hipoteca, né? Ou Uhum. bancos, eles não têm interesse nesse tipo de imóvel, né? Hum, Então eles acabam não emprestando. Se entrar de zero no Japão, qual que é o motivo de uma instituição emprestar um valor hum, consideravelmente alto, sendo que não uhum. tem garantia nenhuma? Então já começa a ter as limitações até para financiamentos. Nessas questões de imóveis não é possível. Legal você ter tocado a questão da garantia. Sim. Como que funciona a garantia de casa no Japão? Acredito que casa nova e casa usada é formas diferentes, né? Olha, no Japão existe regra, né? Aham. Então, no caso de casas novas, por obrigação, Uhum. as construtoras elas têm a obrigação de dar 10 anos de garantia gratuita. 10 anos. Isso, por questões estruturais, tá? Uhum. Não por questões internas. Uhum. Existem pacotes diferentes. Tem um exemplo, o fabricante daquele aparelho de aquecimento de água, Uhum. existe uma marca, então ele vai seguir a garantia do fabricante. Certo. Porém, quem construiu a casa, por obrigação, tem que dar 10 anos de garantia por questões de telhado, paredes, alicerce, dependendo até de solo, conforme a situação, Uhum. tá? E casas usadas, também existe obrigação. Hum. Só que, quando você faz o intermédio de uma casa diretamente com um dono, exemplos, a imobiliária no Japão ela é intermediária, tá? Certo. Normalmente a imobiliária tem que estar dentro dos trâmites por questões de financiamento, até mesmo que se fale à vista, normalmente você tem que contratar uma imobiliária porque são leis. A Uhum. gente trabalha não no combinado, como no Brasil, que é um tabelião, você Uhum. vai lá, eu fecho com você um valor X, vamos autenticar. Não, aqui são regras, Uhum. então buscando uma imobiliária, ela vai te dar toda a assessoria para você adquirir aquele imóvel de forma correta, Uhum. tá? O que acontece é que existe tanto da parte da venda quanto da parte da compra. Uhum. Então, se você adquirir um imóvel, né, de uma pessoa física que contratou uma imobiliária para vender aquele imóvel e você está contratando nós, um exemplo, são duas imobiliárias intermediárias. Uhum. No caso, você está comprando mesmo assim direto do dono, Entendi. tá? Nesse caso, o dono não tem obrigação de dar garantia. Existe um mínimo, pelo menos a gente fala de 3 meses por questões pequenas, tá? Uhum. Mas quando você adquire uma casa usada, dá um exemplo, a casa da Yamada Fudosan, a gente comprou, acabei de citar para você aquela ideia que a gente comprou a casa do nosso cliente e a gente tem a obrigação de dar 2 anos de garantia estrutural. A casa passa por uma revisão, a gente Uhum. verifica se tem problema de vazamento, se tem Uhum. problemas com a infestação de cupim, se Uhum. tem algum problema estrutural, para que a gente possa oferecer para o cliente uma casa usada, qualificada para o mercado e com 2 anos de garantia por obrigação, regra do país, não é nem do Estado, é Entendi. regra federal.
Então, casa nova, por via de regra, 10 anos é Sim. obrigatório de garantia. 10 anos você vai ficar ali na paz, sem se preocupar com nada. Sim. Já a casa usada vai depender muito da imobiliária, da empresa que está Intermediação. vendendo intermediação. Exatamente. E aí vai variar um pouco. Sim. Mas, resumindo, se você fosse dar a sua opinião, Sim. o que vale a pena comprar hoje no Japão? Uma casa nova Sim. ou usada? Me explica a diferença, para qual perfil Ok. vale realmente a pena. Olha só, Rafael, o que acontece na compra de uma casa usada e uma casa nova é que no Japão tem muitos incentivos do governo, né, na aquisição de uma casa nova, Nova. tá? Exemplo seria o quê? Agora, no momento, existe um pacote que fala formação de família, chama Kusodate Eco Home. Para casas ecológicas, por questões de formação de família, se o interessado tenha menos de 40 anos de idade ou tenha um filho menos de 18 anos de idade e a casa está dentro do pacote, ela pode estar recebendo até 1 milhão de ienes de benefício. Nossa, que bacana. Tá? Só que tem que cumprir com os requisitos, tanto Certo. o imóvel quanto o interessado. Tá? Outro caso que acontece bastante sobre questões de benefício, isso já vem há muito tempo atrás, tá? E tem protelado aí com valores melhores e tempos melhores, é a restrição de impostos. Tá? Isso acontece por aquisição do imóvel. Uma vez que você adquirir um imóvel novo no Japão, você tem direito a até 13 anos de restrição de impostos, 13 porém anos. é um imposto específico, tá? Não é imposto da casa. Isso chama Jutakuron Kojo, tá? É um direito que você tem de restrição perante a compra da casa, mas em cima de deduções do imposto de renda e imposto municipal. Imposto de renda. Tá? E Municipal vai também. conforme a renda, tá bom? Qual seria o valor mais ou menos desses? A gente coloca na tabela, explicando de uma forma sincera, é 1% do valor do financiamento ou do imóvel conforme a situação. A 1%? Isso. Então, ao longo de 13 anos é um valor considerável, então, Se tratando de 35 milhões, são 350 mil, né? por ano. Por ano. Nossa, Tá? super. Durante 13 anos. Durante 13 anos. Exatamente. Isso, Tá? casa usada, não tem. Na verdade, tem sim. Só que tem um requisito um pouquinho mais complexo. A casa tem que estar dentro de um pacote relacionado à questão de reforços, relacionado à questão de construção para terremoto. Como o Japão sofre muito com esses problemas de terremotos, né? Se ela não tiver dentro dos parâmetros atuais de construção, não é possível fazer essa restituição e o tempo e o valor também é diferente. Tá? O valor, nesse caso, é 0,7% do valor do imóvel, tá? E no caso são 10 anos. São 10 anos. É um valor menor, então. A gente diria assim, se fosse na mesma expectativa ali de 35 milhões, você vai ter um direito aí em torno de uns 290 mil mensais. E não é toda casa que vai ter esse benefício com usado. Exato. Dependendo da situação, a casa ela é muito antiga, ela não está dentro dos parâmetros atuais, porque na hora de pedir esse benefício, logicamente eles vão estar exigindo a documentação do imóvel. E se a casa não está apta ao requisito, ela não entra dentro do pacote. Tá? Então não tem essa possibilidade. E a vantagem de adquirir uma casa nova também é mais a questão do conforto, a tranquilidade. Você sabe que a casa tem garantias, é difícil trazer danos no aparelho. Ou então você adquirir uma casa usada diferenciada, né? Quando se fala uma casa usada diferenciada, é já um tamanho maior, uma planta diferente. A gente fala muito de padrão no Japão, né? Sim. Então a maioria das casas pronta entrega, ela segue padrões. Então tipo assim, a casa do vizinho é parecida com a tua. Mas se você quer uma casa diferente, comprar uma usada também pode ser interessante. Mas isso vai depender muito de cada cliente. Isso é uma escolha, tá? A gente recomenda casas novas porque, entendendo um pouco dessas perguntas, Rafael, fala muito sobre devolução, embora, por questões da comunidade estrangeira. E quando você está dentro do padrão, é muito mais fácil de vender. Quando você está fora do padrão, a procura ela cai. Ela é bem específica e, dependendo da situação, você não consegue vender ou desfazer do seu imóvel tão fácil. Entendi. Então, casa usada, em resumo, você vai pagar ali talvez mais barato na parcela, só que casa nova tem inúmeros benefícios que a casa usada não vai ter. Com Acredito certeza. até a segurança seja a principal delas. Eu acho que a gente fala mais da tranquilidade e também as questões de benefício do governo. Eles são melhores. Tá bom? Show de bola. Bom, para finalizar aqui, então, nossa pequena entrevista, uma pergunta bem direta. Manda. Me dê 3 motivos Sim. bons e motivos ruins. 3 vantagens e Sim. desvantagens de comprar uma casa no Japão. Motivos bons, eu acho que mais a questão da comodidade. Hoje em dia, fala da acessibilidade de aluguel, ele está muito limitada. A maioria das pessoas que adquirem um apartamento de aluguel, às vezes está envolvendo empreiteiras ou a empresa que trabalha e não consegue fazer um contrato direto.
por mais que você queira fazer um contrato direto de aluguel, os valores de entrada são exorbitantemente caros. A gente Uhum. fala hoje de 400, 500. Se for alugar uma casa, a gente fala até de 1 milhão de ienes de Dependendo da entrada. casa, né. 3 aluguel, mais luva, isso, aquilo. Todo aquele acúmulo de valores de inicial, e Aham, também tem a parcela, que ela é muito mais alta. O aluguel ele vai ser sempre mais caro. aham. A aquisição da casa, a gente fala aqui na Yamada Produção, no estado de Haiti, recentemente a gente anunciou a casa mais barata por 47 mil ienes. Isso E é bem. possível. Aqui na cidade de Randa mesmo, a gente tem em torno de 49 mil ienes parcela no sistema variável. Aham. Garagem para 5 carros e um pequeno quintal. Caramba, é quase a metade de um aluguel de uma casa. Então, esse é um dos benefícios positivos, tá? Mas pontos negativos. Se você é estrangeiro, quer comprar uma casa, mas não pretende ficar muito tempo no Japão, é bom pensar na questão do tempo de aquisição, tá? Hum, Exemplo, eu pretendo ir embora daqui 5 anos. Isso não seria uma compra inteligente. Talvez você vai ficar preso na venda. Então, hum, ou então você adquirir um imóvel realmente naquelas queimas de estoque, porque como são casas de loteamentos, né? E você conseguir um preço razoavelmente bom e barato, uhum. caso você pretende ir embora para o Brasil daqui 5 anos, até que vale a pena pensar em comprar. Mas se vai dar para vender ou não, vai conforme eu tinha colocado para você, a questão da validação de mercado e terreno. Então, não seria Hum, uma compra inteligente. Esse é um ponto, acho que um pouco negativo para quem pretende ficar pouco tempo no Japão. Então, hum. é a dispensar, tá? Bom, positivo hoje em dia a gente fala também, brincadeiras à parte, aquele bichinho de estimação que a gente tanto adora. Você Chega em casa tem cansado, privacidade. a privacidade, e poder ter, criando, de repente, um pet, um cachorro, ter o seu espaço para desfrutar com seus amigos, Hum, no seu próprio terreno, na sua própria casa. Isso, qualidade de vida é com outra, sem certeza. dúvida. E, por terceiro, na questão da qualidade mesmo, no caso do lado positivo, a gente fala muito sobre investimentos, né? Uhum. Adquirir um imóvel, você não está pagando aluguel, você não está jogando dinheiro fora. Porque o aluguel, realmente, qual que é o retorno, qual que é o benefício do aluguel? Nenhum. Zero, não vai voltar nunca. Exatamente. Entendeu? Talvez a mobilidade, né? Uhum. Hoje você está morando na cidade de Handa, mas de repente você quer morar na cidade de Hamamatsu ou Toyohashi. Você tem essa mobilidade. Você vai conseguir sair fácil, mas e a acessibilidade de alugar Um uma próximo próxima moradia? local. Ele também vai exigir valores novamente, então esse é o ponto de comprar a sua casa própria, você criar raízes, Hum, pensar num planejamento familiar, um planejamento financeiro. Naquela região é uhum, bastante importante. Eu acho que adquirir uma casa não é jogar um dinheiro fora. O hum, ponto principal aqui no Japão é assim, fazer uma compra inteligente. É, comprar alguma coisa que seja pagável, né? sim. Não passar, acho que tipo tem muita gente no mercado que oferece imóveis muito caros, com limitações de valores aí onde você tem que se esforçar mais para poder pagar. Uhum, Então, acho que pensando na qualidade de vida, buscar um imóvel, que nem um comparativo. Você mora hoje no aluguel de 2 LDK, um uhum. apartamento de 60 metros. Você vai comprar uma casa de 4 LDK com 100 metros quadrados, pagando menos. Isso é uma É uma coisa a baita se do pensar, sem investimento. dúvida. Então, isso é muito interessante. Agora, negativo que eu posso falar para você, olha, eu não consigo pensar porque a gente trabalha com prospectiva. É um Certo. pouco complicado. Talvez a gente fala muito sair de região. A mobilidade, né? Mobilidade. Um exemplo, toda vez que a gente faz um atendimento, na parte negativa, Uhum. quem mais sofre são as crianças e a mãe, né? A gente fala que a mãe sente muito pela mudança de escola, Sim, adaptação. sim. Então, acho que esse é um ponto bem negativo, onde deve ser pensado, tá? Uhum. E buscar uma solução cabível aí. Também pontos negativos relacionados a esse assunto também, é você fazer uma compra pensando na escola das crianças. Hum, Eu sei que toda mãe e pai, ele quer prezar pelo bem-estar dos filhos. sim. Só que isso é um período pequeno. Se de Hum, repente o seu filho está no quinto ano da escola primária, falta 1 ano e meio para ele sair hum. e Já vai mudar de já vai mudar de escola, vai escola, sair eu recomendo daqui 1 ano e meio comprar, então, para criar hum, tipo, uma liberdade de acho que escolha fica mais local. fácil de estar escolhendo e não trazendo um problema para a criança. Hum, Tá? Ou então, tipo, fazer a compra sabendo que vai ter que mudar, conversar, né, em família, sempre buscar uma reunião melhor ali, uma decisão que caiba a todos, uhum, né, porque, querendo ou não, aquela mudança pode impactar drasticamente o convívio da criança, mas também pode influenciar diretamente no seu bolso. uhum. O que significa isso? É uma região cara, onde você pode sair para uma região que é mais acessível por questões de valores,
isso pode trazer um problema ou para a criança Sim. ou então para o adulto, que vai pagar aquela parcela. Então, por causa de 1 ano e meio, você paga, um exemplo, hoje você paga 70.000 e partir para 100.000 ienes é muito perigoso. Então, perigoso. isso é um ponto negativo. Acho que na hora de adquirir um imóvel de forma às pressas, uma decisão errada, Tem que pensar que bem, né? pode trazer um dano maior aí. Até porque você falou que tem casos que com 60.000 de parcela, Sim, 50.000, então a pessoa tem que ver o que está ali dentro da com situação certeza. financeira dela a longo prazo, né, Acho que pensando. o cuidado maior, sinceramente, são os valores. Sim. Da região, acho que criar flexibilidade é possível. As crianças crescem, você vai ter que seguir o seu dia a dia. Sim. Tem muita gente que pensa, eu quero uma casa assim, assim, assado, e acaba se arrependendo. Então, o ponto principal é buscar um planejamento de compra, pensar em família isso e também buscar sempre uma imobiliária, uma empresa qualificada para poder sanar Que todas está essas dúvidas preocupada aí. com o cliente, sem dúvida. Exato. Cara, Esse é o ponto. show de bola, Sage. Muito obrigado Eu que pelas suas agradeço. informações. Foi bem produtivo. Acredito que, né, respondeu a maioria das perguntas do pessoal. Se você tiver mais alguma pergunta, algum questionamento, coloca aqui nos comentários abaixo ou nos mande uma mensagem, que a gente já vai estar procurando o Sage, a gente vai estar assessorando da melhor forma possível, né? Não esquece que comprar casa no Japão é algo, é um assunto importante que você que está pensando em comprar, que pesquise com cuidado a sua imobiliária, para onde você vai comprar, para que não tenha problemas futuros, né? Procure imobiliárias como a Yamada Fudosan, que tem, né, um nome a zelar, já tem muito tempo de mercado e que vai dar todo o suporte e assessoria para você do início ao fim, né, da sua compra, tá ok? Então, se você tem interesse em comprar uma casa do Japão, a gente vai deixar o nosso telefone de contato aí embaixo, ou você pode estar vindo presencialmente aqui no escritório da Yamada Fudosan e tá, né, tendo seu atendimento, tá ok? Seja, muito obrigado Eu que pelo seu agradeço. tempo, foi bem bacana, e suas considerações finais aí, Bom, pessoal. gente, primeiramente agradecendo ao Rafael aí trazendo informações para toda a nossa comunidade. Esse tipo de informação acho que é com bastante qualidade. É importantíssimo saber e poder passar todas essas informações para vocês. Na hora da aquisição, a gente coloca, né, que o nosso balcão está à disposição, mas a gente sabe que tem muitas pessoas qualificadas no mercado. O ponto principal, você, brasileiro, que quer morar bem no Japão, é procurar um corretor qualificado para conseguir fazer um bom atendimento e te auxiliar aí nessas questões da busca da casa própria, tá? A compra da casa, normalmente a casa é a única compra maior da vida de uma família, de uma pessoa. Então, acho que tem que ser uma compra bem certa. E procurar corretores ou consultores qualificados, acho que é o primeiro passo que você, brasileiro, deve fazer aqui no Japão. Então, a gente está aqui para melhor atender vocês. A Mara Produção agradece e pode ficar à vontade para fazer mais perguntas. A gente está aqui para responder vocês, tá bom? Show de bola. Então, você que está assistindo aí no YouTube, não esquece de dar aquela força, curte o canal, se inscreva, comente aqui a sua pergunta ou compartilha com aquele amigo que está querendo comprar a sua casa no Japão. Nós somos do Meu Lar com JP, trabalhamos para a Yamada Fudosan e foi um prazer estar aqui contigo.